Bem-vindo de volta. Hoje estamos acompanhados pelo professor Syed Mohammed Maranji, professor da Universidade de Teherã e ex-assessor da equipe de negociações nucleares do Irã. Obrigado por voltar ao programa. Obrigado, Glenn. É sempre um grande prazer estar com você. Bem, da última vez que conversamos, eu perguntei quais seriam os prováveis passos na escada de escalada. O que poderíamos esperar ver à medida que esta guerra continua a sair de controle? Você destacou que era quase certo que o Iêmen, em algum momento, também entraria na guerra e provavelmente começaria a estreito que dá acesso ao Mar Vermelho. Agora, isso ainda não aconteceu, mas o Iêmen acaba de entrar na guerra. Até agora, parece que sua atuação tem se limitado ao lançamento de mísseis balísticos contra Israel. No entanto, sua participação, em termos de alvos e objetivos, pode, é claro, aumentar também. Então, achei que um bom ponto de partida seria perguntar como você avalia a importância do Iêmen entrar na guerra. Ouvi alguns comentaristas americanos dizerem que isso pode ser a escalada mais importante do conflito. Mas quão importante é isso? E o que mais eles poderiam realmente fazer à medida que a guerra continua a sair de controle? É definitivamente muito importante. Os Estados Unidos travaram uma guerra contra o Iêmen no ano passado e fracassaram, tendo que se retirar. Trump teve que declarar vitória e se afastar. Isso por si só mostra a importância do Iêmen. Além disso, agora que os Estados estão envolvidos em uma agressão contra o Irã, eles não conseguirão se concentrar no Iêmen da mesma forma que fizeram no ano passado. Isso dá ao Iêmen muito mais espaço para manobrar. Há também a resistência no Iraque, que está atacando alvos dos Al-Suez dentro do país, mas também cada vez mais além das fronteiras. E ainda não subimos muito na escala de escalada. O Iêmen se juntou, mas seus alvos ainda são limitados. O Iraque está envolvido há semanas, mas novamente pode ir muito mais longe. Há até conversas de que, por exemplo, os iraquianos possam tomar o Kuwait. Eles poderiam entrar na Península Arábica. O Iêmen também poderia entrar na Arábia Saudita e, claro, fechar o Mar Vermelho ou atacar as instalações de petróleo sauditas. Lembre-se, tenho certeza de que você se lembra. Durante os 7 anos de guerra genocida contra o Iêmen, os sauditas, com o apoio de praticamente todo o mundo, ou pelo menos do Ocidente, bombardeavam o Iêmen dia e noite, massacrando pessoas. Os americanos patrulhavam o Mar Vermelho, criando um bloqueio de alimentos e remédios. Na verdade, alguém que havia servido nas forças americanas uma vez me contou em uma conferência que viu as forças dos Estados Unidos pararem esses pequenos barcos, revistá-los e descobrirem que estavam transportando remédios, tentando levar remédios para o Iêmen. Eles pegariam aquele remédio e o jogariam no mar. Esse era o tipo de estrangulamento que enfrentavam. Até o Catar e a Turquia estavam apoiando essa guerra genocida, até que os sauditas e os emiradenses suspenderam o bloqueio contra o Iêmen, e então eles se afastaram. Mesmo com todo esse apoio, os sauditas ainda fracassaram após 7 anos. No fim, o que levou ao cessar-fogo foram os poderosos ataques do Iêmen às instalações de petróleo e gás da Arábia Saudita. Hoje, o Iêmen está muito mais forte. Poderia facilmente destruir as instalações de petróleo sauditas e cortar completamente as importações sauditas pelo Mar Vermelho. Pode bloquear o Mar Vermelho, atacar israelenses e atingir ativos dos Estados Unidos no Oceano Índico. Mas nós não sabemos quais armas eles têm agora. Obviamente, ao longo do último ano, eles vêm desenvolvendo suas capacidades rapidamente, assim como o Irã fez, assim como o Hezbollah fez. E o Ocidente sempre o subestima. Você e eu já falamos sobre isso muitas vezes, sobre como todos diziam que o Hezbollah havia sido derrotado, que não era mais uma força importante. Mas agora estamos vendo o Hezbollah atingir o regime israelense com força e grande eficácia.
E o mesmo vale para o Irã. A guerra deveria ter acabado em um dia, a primeira chamada Guerra de 12 dias. Agora, durante esta guerra do Ramadã, a guerra atual, achavam que terminaria em 1 ou 2 dias. E quando isso não aconteceu, pensaram que eliminariam as capacidades de mísseis e drones em apenas alguns dias. Eles continuavam dizendo que estavam diminuindo o número de ataques do Irã. Agora, depois de um mês, estamos vendo os ataques com mísseis e drones do Irã se tornarem mais eficazes do que antes, especialmente nos últimos 10 dias, ou algo assim. Essa subestimação, essa forte tendência do Ocidente de subestimar, é algo que estamos vendo em todo o mundo. Subestimaram o Iêmen, subestimaram o Hezbollah, subestimaram o Irã e, claro, o Iraque. Não sabemos qual é o potencial do Iêmen, mas tenho certeza de que é muito maior do que antes. E isso não é uma boa notícia para os Estados Unidos. Mas na escala de escalada, ainda temos um longo caminho a percorrer. Se os Estados Unidos escalarem, se o regime sionista escalar, este lado também escalará. Não é uma guerra que os americanos possam vencer. Não é uma guerra que o regime israelense possa vencer. E enquanto falamos, Glenn, a escassez de energia, a escassez de fertilizantes e a escassez de petroquímicos está aumentando literalmente a cada minuto em todo o mundo. Portanto, a pressão da comunidade internacional sobre Trump e a raiva em relação ao regime israelense e ao sionismo sobre Netanyahu está crescendo. E é claro, as pressões dentro dos Estados Unidos, imagino eu, também estão aumentando. Então os iranianos sabem exatamente o que estão fazendo. Seus aliados sabem o que estão fazendo. Mas eles ainda não mostraram suas capacidades máximas. Longe disso. Eles estão apenas tentando controlar a escalada. Mas acho que não há dúvida de que eles têm domínio sobre a escalada. E sabe, Glenn, uma coisa em que eu estava pensando justamente ontem, e na verdade tenho pensado nisso várias vezes na última semana, é que os Estados Unidos poderiam ter seguido um caminho completamente diferente. Cerca de uma década atrás, foi escrito um livro chamado Going to Tehran. Não sei se você já ouviu falar. Foi coescrito por Flint Leverett e Hillary Leverett. Eles trabalharam na Casa Branca. Flint era chefe do Oriente Médio e com Segurança Nacional, e Hillary era chefe do Golfo Pérsico. Foi lá que eles se conheceram, na verdade, e se casaram. Hillary é judia, Flint é católico. Sabe, diferentes religiões, diferentes origens, bem no centro do poder. E então, quando eles deixaram a Casa Branca, escreveram um livro sobre o Irã, que na verdade é um livro muito bom. É sobre por que os Estados Unidos precisam chegar a um entendimento com o Irã, a República Islâmica do Irã. Eu realmente recomendaria que todos lessem esse livro. Mas se os Estados Unidos tivessem seguido esse caminho, não estaríamos nessa situação crítica hoje. Estaríamos em um mundo muito diferente. Mas é claro, em vez de os formuladores de políticas lerem esse livro e ouvirem o que eles tinham a dizer, fizeram exatamente o oposto. Ouviram os sionistas, a oligarquia, a classe Epstein, e agora estamos nesse modo crítico. Então não é apenas o Irã, é o eixo. E agora estamos vendo o eixo realmente mostrar suas capacidades, do Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ao Iraque e ao Irã. Existe o potencial para criar uma catástrofe para os Estados Unidos. Já estamos vendo o Iraque expulsar as forças da OTAN, as forças dos Estados Unidos saindo. Uma forma de libertação já está acontecendo lá. Portanto, a entrada do Iêmen nessa guerra, mesmo que ainda não esteja participando ativamente, exceto por ataques de mísseis contra o regime israelense, tem um enorme potencial. E se você fechar o Estreito de Hormuz e o Mar Vermelho simultaneamente, então acho que a catástrofe para o Ocidente, acho que nem pode ser totalmente calculada. O que você disse sobre subestimar o Irã? Eu costumo destacar que isso é um tema comum com todos os nossos adversários ou oponentes. Nós sempre subestimamos o Irã, subestimamos a Rússia, subestimamos a China,
A ideia de que eles podem ser derrotados por meio de guerras econômicas ou guerras reais é um fenômeno interessante, porque isso quase funciona como um teste de lealdade. Você precisa afirmar que eles são extremamente fracos e, ao mesmo tempo, exagerar suas ameaças. E se não fizer isso, então, sabe, você é visto como desleal. Então existe essa subestimação obrigatória e também uma enorme ameaça. Então, se você não seguir a linha, isso é interpretado como um sinal de que está do outro lado, o que faz de você um traidor. É algo muito perigoso, porque mesmo que o objetivo seja derrotar os iranianos, russos e chineses, você não deve subestimar seu oponente. Isso seria uma atitude muito tola. Mas eu queria te perguntar um pouco sobre como você vê a interpretação iraniana dos ataques contra o país e também sobre os próprios alvos do Irã. Porque já falamos antes sobre quando os Estados Unidos disseram que não atacariam a energia e a infraestrutura iranianas. E então os israelenses supostamente atacaram sozinhos o campo de petróleo de South Pars. Bem, vimos algo parecido agora há pouco. Trump proclamou, sabe, vamos dar um prazo de 48 horas antes de começar a atacar. Depois ele adiou, estendeu para 5 dias, depois para 10, e de repente Israel começou a atacar o Irã. No início desse período, as indústrias críticas, como a siderúrgica, por exemplo, foram atingidas, e o argumento era, bem, são só os israelenses. Mas como você vê isso? É apenas mais uma manobra diplomática ou eles estão totalmente alinhados? Quero dizer, como você avalia esses esforços constantes de afirmar que queremos a desescalada, enquanto ao mesmo tempo intensificamos as ações? Obviamente, não tenho acesso ao que acontece a portas fechadas nos Estados Unidos ou entre o pessoal militar daqui. Mas, em geral, acredita-se que eles são inseparáveis e que é impossível para Israel agir sozinho. Analistas militares no Irã, oficiais aposentados que aparecem na televisão ou escrevem online, dizem que é impossível para os israelenses realizarem ataques sem total coordenação com os americanos, e que se trata de uma operação conjunta. Portanto, o ataque à instalação de gás de South Pars foi um teste. Como os americanos e o regime israelense esperavam que o Irã não retaliaria, mesmo tendo prometido que qualquer resposta seria muito mais severa se fosse atacado, eles testaram o Irã. E o Irã realmente retaliou da forma como havia ameaçado fazer, e foi isso que fez Trump recuar. Então, é claro, como você bem apontou, Trump disse que iria destruir a infraestrutura crítica do Irã em 2 dias, o que é um crime contra a humanidade. E ninguém no Ocidente parece se importar, quero dizer, entre as elites e a grande mídia. Assim como com Cuba, uma história triste por si só que também está sendo ignorada. A fome do povo cubano para fazê-lo se ajoelhar, para que possam tomar Cuba para si. Mas primeiro ele deu 48 horas. Depois acho que ficou claro que ele temia que o Irã realmente realizasse uma retaliação pesada. Ele fez isso por causa dos mercados e, é claro, estendeu por mais 5 dias, o que novamente tinha o objetivo de controlar o mercado. E foi bastante eficaz naquela semana. Isso fez o preço do petróleo cair consideravelmente. Então, 10 dias depois, ele novamente ameaçou bombardear a infraestrutura crítica de petróleo e as usinas de energia do Irã. Esse prazo também foi estendido por mais 10 dias. Acho que isso aconteceu basicamente por 2 motivos. Um é, obviamente, para controlar os mercados, porque a retaliação do Irã seria devastadora para o petróleo e o gás e para a capacidade de exportação dos sauditas, emiradenses, kuwaitianos e catarianos no futuro. Então, neste momento, se houver um acordo, digamos que em algum momento os americanos atendam às exigências do Irã e tudo chegue ao fim e eles abram o Estreito de Hormuz, a energia poderá ser exportada gradualmente, embora isso leve algum tempo. Mas muitos dos problemas diminuiriam em cerca de 1 ano, talvez. Eu não sei os detalhes, não sou especialista.
Mas se os combates se intensificarem, obviamente essas instalações serão destruídas e, portanto, abrir o Estreito de Hormuz em algum momento seria inútil. Então acho que ele recuou novamente. Mas também acho que ele está esperando a chegada das tropas extras e então quer realizar um ataque. Acreditava-se que ele poderia realizar o ataque durante essas noites, ou que poderia esperar até que as outras forças chegassem e então possivelmente atacar a infraestrutura crítica enquanto lança ofensivas para capturar território iraniano. Portanto, há muitos cenários diferentes sendo discutidos no Irã. Mas acho que está claro que se houver uma escalada por parte dos americanos, os iranianos também vão escalar. Há apenas alguns dias, quando atacaram as fábricas iranianas, os iranianos retaliaram, destruíram, ou pelo menos danificaram gravemente, o complexo de alumínio nos Emirados e no Bahrein. E isso vai continuar. Por exemplo, eles começaram a bombar universidades iranianas e atingiram uma importante. Agora, os iranianos estão dizendo que vão bombardear universidades americanas na região, universidades americanas e israelenses. Então, os iranianos, toda vez que são atacados, revidam. Isso é uma forma de dissuasão. Mas, novamente, não sabemos para onde isso vai, porque Trump está constantemente mudando de opinião. Logo depois de ele dizer vamos esperar 10 dias, ele não atacou a infraestrutura elétrica, nem as usinas de energia. Mas eles estão atacando fábricas e infraestruturas importantes no Irã. Então não há, sabe? E isso reforça ainda mais o argumento entre os iranianos de que simplesmente não dá para fazer um acordo com Trump. Não é possível, porque ele diz uma coisa hoje e faz outra amanhã. Assim como com o JCPOA, um compromisso dos Estados Unidos, ele rasgou. Assim como durante a Guerra de 12 Dias, quando estávamos negociando, mas ele estava secretamente conspirando contra o país. Esta guerra é a mesma, estamos negociando. Houve progresso, mas ele não estava sendo sério. Agora ele diz, sabe, não vamos atacar. E então os israelenses atacam. E mesmo que concluamos que os Estados Unidos não estão no controle, isso é ainda pior. Isso significa que se eles não estão no controle, então qual é o sentido de ter negociações? Porque se os Estados Unidos não estão falando em nome dos israelenses, se são os israelenses que estão no comando, então qual é o sentido de negociar? Portanto, não importa como se olhe para isso, isso reforça o argumento no Irã de que agora não é hora de parar a luta. Os fatos no terreno precisam mudar para que possamos nos sentir seguros no futuro, porque os Estados Unidos estão claramente ou não dispostos a cumprir seus compromissos ou incapazes de fazê-lo. Sim, esse é um ponto interessante. Até que ponto os Estados Unidos estão no controle? Há duas hipóteses concorrentes. Ou Israel está no comando, pressionando por uma escalada e puxando-os a mais fundo na guerra, ou os Estados estão apenas usando Israel como um testa de ferro, permitindo-se fazer o papel de policial bom, enquanto Israel faz o de policial mau. É difícil saber, mas entendo o seu ponto. No fim das contas, importa se você não pode confiar em quem está negociando. Hegseth, no entanto, argumentou que um grande ataque aconteceria em breve, e parece provável que isso seria coordenado com o uso de forças terrestres para ocupar alguma área, seja o Iêmen, ilhas iranianas no Estreito de Hormuz, ou até mesmo o território continental do Irã. Nós realmente não sabemos. Eles podem ir atrás da ilha de Karg. Está tudo muito incerto neste momento. Mas, ao mesmo tempo, vemos que entre todos os estados do Golfo, são os Emirados Árabes Unidos que parecem sinalizar com mais força que se juntarão à luta contra o Irã. Achei isso interessante, porque os Emirados Árabes Unidos reivindicam 3 ilhas iranianas que o Irã tomou em 1971. E essas ilhas podem ser fundamentais no futuro para que os Estados Unidos controlem o Estreito de Hormuz. Então, os americanos estão dizendo, precisamos controlar o Estreito de Hormuz. Os Emirados Árabes Unidos possuem ou reivindicam essas ilhas, o que permite a Estados fazê-lo.
Agora você vê os Estados Unidos falando sobre tropas terrestres, e os Emirados Árabes Unidos parecem muito entusiasmados em participar da guerra. Então não sei, estou especulando, mas ainda assim, parece haver razões para acreditar que atacar essas ilhas seria um objetivo. Por outro lado, é difícil imaginar como eles poderiam realmente mantê-las. Acho que eles poderiam tomá-las, mas não entendo como poderiam mantê-las. Pareceriam alvos fáceis, ao que tudo indica. Então eu estava me perguntando, como você avalia a situação? Se as tropas terrestres estão chegando, como os americanos poderiam usá-las contra o Irã? How can the Americans use them against Iran? Well, I think the Emirates really isn't important. None of Bem, the eu acho que os Emirados realmente não são importantes. Nenhum dos regimes árabes do Golfo Pérsico é importante. Eles não são capazes de lutar. the Emirates has a Os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos somam pouco mais de 1 milhão de pessoas. Isso não é nada. people. O mesmo vale para o Catar, Or o Kuwait ou o Bahrein. E a Arábia Saudita, já vimos que ela não conseguiu lutar contra o Iêmen. Agora, dada a situação, eles não conseguem lutar contra o Iêmen de forma alguma, nem contra o Iraque, a resistência iraquiana ou o Irã. Então, basicamente, é os Estados Unidos. O que os regimes árabes fazem é dar aos Estados Unidos a capacidade de atacar o Irã. Eles permitem que usem seu território, não apenas as bases. Os americanos estão por toda parte. Eles usam o espaço aéreo, os aeródromos, as bases aéreas. Esse é basicamente o papel que desempenham. Mas o Irã já disse que se os Estados Unidos atacarem o território iraniano ou realizarem operações dentro do Irã, isso é algo qual os iranianos estão se preparando. Na verdade, ao torçoar de essa conversa sobre esta ilha ou aquela ilha pode ser uma tentativa de desviar a atenção do Irã enquanto os americanos fazem outra coisa. Então o Irã está se preparando, vem se preparando há pelo menos 2 décadas e meia. Eles vêm se preparando para este momento. E claro, os americanos calcularam mal em relação aos mísseis e aos drones. Acho que eles provavelmente logo descobrirão que também calcularam mal quanto a tomar ilhas, ocupar território iraniano, ou realizar operações de comando ou outras operações especiais no interior do Irã. Mas o tempo dirá. O problema para os Estados Unidos é que mesmo que consigam tomar território, mantê-lo será o verdadeiro desafio. Mais importante ainda em relação ao petróleo e ao gás. E eu, Sorry. Desculpe interromper, você estava dizendo o que eles vão fazer sobre o petróleo e o gás. E aí a sua voz sumiu. Ok, deixa eu refazer isso. Eu vou editar essa parte. Certo. Yeah, I'll clip it away. Okay. But what will they do about oil and gas and fertilizer? mas o que eles farão em relação ao petróleo, gás, fertilizantes e petroquímicos? Se o Irã não controla o Estreito de Hormuz, antes de tudo, a partir das margens do Golfo Pérsico ou do Golfo de Omã, as bases de mísseis e drones estão a centenas de quilômetros do território iraniano, e há muitas delas. Os americanos já falharam em destruí-las, e não há motivo para acreditar que consigam eliminar todas essas bases. Se os americanos escalarem o conflito, os iranianos destruirão os petroleiros, as instalações de petróleo e gás e os outros ativos estratégicos na região do Golfo Pérsico que pertencem a essas ditaduras familiares árabes cúmplices. That belong to these Arab family dictatorships who are complicit. So let's say, hypothetically, the US takes the islands. Então, digamos hipoteticamente que os Estados Unidos tomem algumas ilhas ou territórios ou realizem operações contra uma base de mísseis ou uma base de drones, com sucesso ou fracasso, não importa. Isso não vai abrir o Estreito de Hormuz e não vai impedir o Irã de destruir e retaliar ao mesmo tempo. Então, digamos que, de alguma forma, consigam abrir o Estreito de Hormuz, o que eu não vejo acontecendo. Quando não houver GNL nem petroleiros, qual é o sentido? O preço do petróleo vai subir para $200 o barril, e então veremos um colapso econômico. E isso é algo que já prevíamos. Muito antes desta guerra, eu já dizia que tudo isso aconteceria. I was saying that all this would happen. And
Up 100, that's quadruple. That will bring down the economy. Again, Isso é 4 vezes mais. Isso vai derrubar a economia. De novo, esses analistas ocidentais tradicionais, minimizam tudo. E ao minimizar tudo, você não faz o problema desaparecer, você apenas calcula errado. Assim como em relação à força militar do Irã, assim como em relação ao Hezbollah, ou à Rússia, como você mencionou, ou à China, ou ao Iêmen e ao Ansar Allah, a resistência iraquiana. Então, qualquer ataque dos Estados Unidos ao continente ou às ilhas vai levar a um desastre ainda maior, porque haverá mais destruição, uma destruição muito maior. E isso significa que a crise do petróleo, a crise de energia, a crise petroquímica e a crise dos fertilizantes serão permanentes. Bem, parece que além da pressão econômica, com a qual eu concordo plenamente, isso só vai crescer daqui para frente e também pode ser intensificado. Mas também é frequentemente apontado que, com o tempo, o equilíbrio militar vai se deslocar cada vez mais a favor do Irã. Isso acontece simplesmente porque o Irã pode lançar drones muito baratos e eficazes e tem a capacidade de aumentar a produção. A produção, ao que parece, não é tão centralizada. Então é muito difícil fazer algo a respeito. O Irã continuará tendo amplo acesso a esses drones baratos, enquanto os americanos são obrigados a usar seus caros mísseis interceptadores de milhões de dólares, dos quais tem poucos. Eles são caros, e mesmo que tenham dinheiro para investir nisso, na verdade não têm capacidade de produção suficiente. Portanto, em termos de armamento, parece que com o tempo, a situação vai se tornar desfavorável aos Estados Unidos. E bem, já vimos algo nos últimos 24 ou 48 horas. Trump fez aquele discurso sobre o porta-aviões. Acho que ele disse que foi atacado de 17 direções diferentes. O que me faz questionar um pouco a versão oficial de que houve, digamos, um incêndio na cozinha e que foi por isso que ele precisou ser retirado de operação. Quer dizer, não é isso que o Trump estava comunicando. Mas também vimos, nas últimas 24 a 48 horas, a destruição de um A3 Sentry-Wax, o radar voador dos Estados Unidos, que é indispensável no campo de batalha. E eles não têm muitos desses. Pelo menos não o suficiente para perder. Um deles foi destruído em uma base americana na Arábia Saudita. Além disso, alguns aviões-tanque KC-135 foram atingidos. Eles são importantes para reabastecer caças ou bombardeiros, já que precisam manter uma distância segura do Irã. Então, como você vê isso? Como interpreta essa situação no campo de batalha? Você acha que os Aeroways estão se tornando mais vulneráveis? E o que espera ver nas próximas semanas? Porque veja, especialmente o Sentry-AWACS, essa é uma perda muito dolorosa para os Estados Unidos. De fato, especialmente porque eles perderam todos os seus sistemas de radar em terra. Agora estão muito mais dependentes de sistemas de radar aéreos. Acho que a questão central aqui, Glenn, é que os americanos e o Ocidente calcularam muito mal as capacidades de mísseis e drones do Irã. Mas, se entrarem no campo de batalha em terra, parecem não reconhecer que as defesas do Irã serão implantadas com armas que não têm nada a ver com os mísseis e drones que já estão sendo usados. Em outras palavras, além desses mísseis e drones que têm como alvo os americanos, haverá uma série de outros sistemas de armas e unidades militares mirando os Estados Unidos, com todo tipo de outros mísseis apontados para seus helicópteros, seus comandos e suas posições no campo de batalha. Helicopters that will target their commandos, that will on the battlefield. And Iran has all sorts of underground bases. E o Irã possui todo tipo de base subterrânea espalhada pela região, nas cadeias de montanhas próximas às montanhas e ao longo da costa, das quais os americanos não sabem nada. Muitas dessas bases subterrâneas, de onde são lançados mísseis de longo e médio alcance, ainda nem foram utilizadas. Elas ainda não começaram a operar. A maioria dos ataques do Irã contra o regime israelense e contra os americanos no Golfo Pérsico
parte de um grupo específico de bases subterrâneas. Assim, da mesma forma que os mísseis e drones atualmente em uso existem em muitos outros locais que ainda não entraram em operação, os iranianos têm um plano elaborado para lidar com uma ofensiva terrestre. The Iranians have planned and they have an elaborate plan for dealing with the ground offensive. And this is not something that they've been thinking about for the last few months. Isso não é algo em que eles vêm pensando apenas nos últimos meses. É algo que eles vêm planejando há 25 anos. Então, quando eles entrarem, quem sabe que tipo de armas os iranianos têm para mirar nos invasores? E é claro, isso só vai mobilizar os iranianos contra eles. E então, Glenn, e novamente isso é apenas uma hipótese, mas acho que é um argumento sério. E se as forças iraquianas, enquanto os americanos tentam invadir o território iraniano, e se as forças iraquianas e iranianas avançarem para o Kuwait e o norte da Arábia Saudita, e se o Iêmen entrar na Arábia Saudita pelo sudoeste, o que os americanos fariam então? From the southwest, then what do the Americans do? So, are the Americans going to be able to block Iran? Então os americanos vão conseguir bloquear o Irã. Eles também podem acabar cercados pelo Irã, porque se o Irã avançar sobre o Kuwait e a Arábia Saudita, isso desestabilizaria muito rapidamente aquelas ditaduras familiares na região do Golfo Pérsico. E então, para onde os americanos iriam recuar? Quero dizer, é um projeto insano, mesmo que os americanos enviem dezenas de milhares de soldados para invadir o Irã. Quando invadiram o Iraque, acho que foi na segunda vez, eles tomaram o país porque o Iraque estava em ruínas, o regime era impopular, e os americanos tinham o quê? Cerca de 200 mil soldados. 160, 170, 180 mil soldados. E eles trouxeram... The Americans had to, what was it, like 200,000 troops, 160, 70, 80,000 troops. And they tanques pesados. E eles trouxeram tudo para a região. Estavam usando a Arábia Saudita e tudo mais. Na verdade, o único país na região que se opôs ativamente à intervenção dos Estados Unidos no Iraque, à invasão do Iraque, foi o Irã. O líder do Hezbollah falou várias vezes em árabe contra a guerra, dizendo: queremos liberdade desse cara, do Saddam. Mas ele também disse que fosse o que fosse Saddam, os Estados Unidos não tinham nenhum direito legítimo de invadir. Então, essas países deram de grandes Estados Unidos a invadir o Iraque nessa época. So these countries were all assisting the US in invading Iraq back then. Iran is much larger than Iraq. O Irã é muito maior que o Iraque. O Irã mostrou do que é capaz, e seu território é montanhoso, diferente do Iraque, que era uma planície. Não há comparação. Portanto, os Estados Unidos, com algumas dezenas de milhares de soldados, não conseguirão fazer nada. Mas, novamente, os iranianos podem flanqueá-los. Os iranianos, os iraquianos e os iemenitas poderiam entrar na Península Arábica. Então, se as coisas ficarem realmente ruins, se a escalada aumentar, é possível imaginar todo tipo de cenário que antes ninguém considerava. Mas acho que todos eles são bem possíveis agora. I think they're all quite possible now. Well, how do you assess the, I guess, Bem, como você avalia a resiliência do lado iraniano? Sabe, muitos comentaristas americanos, especialmente, dizem que a resiliência do Irã vai diminuir, porque eles mataram muitos de seus líderes, atingiram vários alvos econômicos e bombardearam civis, criando problemas sociais e assim por diante. O que você diria sobre isso? E também, se tropas terrestres forem usadas contra o Iêmen, elas estarão em uma situação geograficamente mais exposta do que os iranianos. Mas ainda assim, no mapa, o país parece muito pequeno, embora sua população seja de cerca de 34 milhões. Acho que a Arábia Saudita tem apenas cerca de 24 milhões. Então, embora pareça muito grande, é em sua maior parte deserto. E acredito que de 35% a 40% da população sejam estrangeiros. Qual seria, então, sua resposta àqueles que sugerem que o Iêmen seria um alvo vulnerável e que o Irã já não teria a mesma resiliência? Iran wouldn't have the same resilience anymore. Well, Yemen obviously won its war against Bem, o Iêmen obviamente venceu sua guerra contra os Estados Unidos. Venceu a guerra genocida de 7 anos. Agora está muito mais preparado, e os Estados Unidos não podem se concentrar no Iêmen, porque tem de lidar simultaneamente com o Iraque, o Líbano e o Irã. E a Arábia Saudita, eles não lutam suas próprias guerras. Basicamente fazem com que outros lutem por eles.
Agora eles simplesmente não têm mais a mesma capacidade que tinham antes. O Iêmen poderia atacar suas instalações de petróleo, criar caos no país e depois avançar. Eles são muito mais duros que os sauditas e demonstraram sua resiliência. No caso do Irã, Glenn, uma coisa que é verdadeira sobre o Iêmen, o Irã e o Iraque remontam ao Islã e ao islamismo xiita em particular. Islam and Shia Islam in particular. General Soleimani had a very famous speech where he O general Soleimani fez um discurso muito famoso em que disse: "Somos a nação do martírio." Ele estava advertindo Trump, dizendo: "Não nos ameace." Nesse discurso, ele disse a Trump para não ameaçar o Irã. Somos a nação do martírio. Somos a nação do Imam Hussein. O Imam Hussein, é claro, é o neto do santo profeta. A resiliência do Irã tem muito a ver com sua identidade islâmica, e em particular xiita. Essa resiliência, essa resistência vem daí. E isso é verdade sobre o Hezbollah e também sobre o Iêmen. Há pouco tempo, um amigo meu, um esquerdista brasileiro, estava conversando comigo e com um jornalista e disse que um comunista brasileiro muito famoso certa vez comentou: "Se o Irã vencer esta guerra, vou me tornar xiita." Então, sabe, se ele faz isso ou não, é irrelevante. A questão é que isso mostra como as pessoas ao redor do mundo estão impressionadas com a resiliência do povo iraniano. Eles deveriam ter cedido há muito tempo. Quero dizer, quando o líder, Ayatollah Khamenei, foi martirizado, ficamos uma semana sem líder. Durante uma semana inteira, o país foi governado de acordo com a Constituição, com o presidente, o chefe do judiciário e um representante do Conselho Guardião no comando. Mas isso não é algo comum. Durante aquela semana foram basicamente as pessoas que mantiveram o país unido. Elas estavam nas ruas todas as noites, aos milhões. As coisas estavam calmas e as forças armadas estavam revidando. And the armed forces were striking back. Things were working sort of like a watch on its own. As coisas estavam funcionando mais ou menos como um relógio por conta própria. E agora temos um líder, temos um novo chefe, o presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Tudo está em seu devido lugar, como no passado. Eles falharam em grande parte em suas tentativas de assassinato. Mas mesmo que matem pessoas, elas serão substituídas. Já se passou um mês e ainda assim as pessoas continuam nas ruas todas as noites. Na verdade, ontem à noite eu precisei ir a um estúdio muito longe de onde moro, um estúdio bem distante, diferente de onde estou agora. Literalmente atravessei Teherã e passei por 4 ou 5 dessas grandes concentrações em diferentes partes da cidade para chegar lá. A questão é que as pessoas são resilientes. Tivemos bombardeios pesados ontem à noite, bombardeios em massa, e também no início desta manhã. E as pessoas estavam nas ruas. Quando voltei do estúdio era por volta de 1h30 da manhã. As pessoas estavam nas ruas, acenando bandeiras, entoando slogans, ouvindo músicas revolucionárias, cantando junto, esse tipo de coisa. Não, isso não vai ter. Os iranianos estão preparados. Eles entendem que essa é uma guerra pela sobrevivência, uma guerra existencial. Eles veem que somos as vítimas. Viram que o Ayatollah Khamenei estava certo, afinal de contas, depois de todos esses anos, que os Estados Unidos simplesmente não são confiáveis. Viram como o Ocidente coletivo antagoniza o Irã, mesmo aqueles que se opõem a Trump. Eles vão demonizar e antagonizar o Irã, seja a CNN, o The Guardian, ou até mesmo pessoas da mídia semi-alternativa como Mehdi Hasan e outros. Eles são extremamente hostis em relação ao Irã, mesmo enquanto criticam o governo dos Estados Unidos. Eles veem que, sabe, essa classe Epstein, a oligarquia, a narrativa dominante é basicamente aquela que os sionistas querem. Então o único caminho possível é a autossuficiência. Não depositar esperanças nos democratas ou, sei lá, no Partido Trabalhista no Reino Unido ou nos verdes em algum lugar. Não faz diferença. As pessoas aqui reconhecem isso. E o que o Ocidente não entende, mais uma vez, é que ele acredita na própria propaganda. Você já esteve no Irã, então sabe disso. Os iranianos sabem exatamente o que está acontecendo. Eles assistem à mídia ocidental. E lembre-se, alguns são fluentes em línguas estrangeiras. Podem assistir à TV via satélite e ver o que o Ocidente está dizendo.
Mas aqueles que não são fluentes assistem aos centenas de canais de mídia em persa financiados por governos ocidentais transmitidos para o Irã, todos cheios de ódio e desinformação. Então eles sabem o que o outro lado está dizendo. Não é como se fosse uma sociedade fechada. Mas apesar disso, eles estão nas ruas. Apesar disso, quando ficamos uma semana inteira sem líder, tudo estava calmo. Você pode andar pelas ruas de Teherã agora, uma mulher sozinha, à meia-noite, à 1 da manhã, e se sentir bastante segura. Não estou dizendo que não há chance de, sei lá, um assalto, mas você pode se sentir bastante segura. Então, essa análise se baseia no próprio modelo de propaganda deles, informações que vêm do modelo de propaganda deles, das narrativas deles, assim como as capacidades militares do Irã, assim como o Hezbollah. Quero dizer, o Hezbollah é o melhor exemplo de todos. Disseram-nos que após a queda da Síria e o controle dos Estados Unidos sobre a Síria, temos soldados americanos em Damasco, em hotéis de Damasco, neste exato momento. Você e eu agora. Embora aparentemente estejam esvaziando esses hotéis porque o Irã ameaçou atacá-los, o Four Seasons e o Marriott, acho eu. Mas depois que os Estados Unidos assumiram o controle da Síria por meio de seus procuradores Takfiri, e após o cessar-fogo no Líbano, com o governo libanês sob pressão dos Estados Unidos agindo contra a resistência, todos no Ocidente, e muitas pessoas na região, diziam que o Hezbollah estava acabado. Mas agora, o Hezbollah está atuando ainda melhor do que antes do cessar-fogo. Essas são coisas que o Ocidente simplesmente não consegue aprender, e vai ter que lidar com isso. Não tenho dúvida de que quando atacarem, quando invadirem o Irã, haverá propaganda da CNN. Eles dirão, estamos vencendo, conquistamos isso. Nós fizemos isso, destruímos este lugar e destruímos aquele. E eles vão divulgar imagens, a maioria das imagens que divulgam são iscas. Neste momento, a maioria dos aviões que supostamente foram bombardeados são iscas que o Irã destruiu, compradas da China. Durante os últimos 8 ou 9 meses antes da guerra, o Irã comprou centenas de milhares de iscas da China. Ou talvez não centenas, mas um número enorme de iscas e lançadores. E as iscas são muito, muito boas. Elas até emitem calor. Então os americanos não têm ideia do que estão enfrentando. A mídia ocidental por 2 ou 3 dias vai dizer o quanto eles foram bem-sucedidos. Mas acho que depois de uma semana ou algo assim, assim como a própria guerra, ficará claro que tudo isso foi um erro de cálculo. Acho que isso remete ao meu ponto inicial, de que esse é um problema central na tendência, não apenas de exagerar a ameaça, mas também de exagerar a fraqueza dos adversários. Porque muitas vezes se chega à conclusão de que, bem, algo precisa ser feito. Eles são uma ameaça esmagadora, mas também são fracos. E se apenas tivermos a vontade de pressionar um pouco, então toda a casa de cartas vai desmoronar. O problema é que quando isso não acontece, acaba-se em meio ao caos. Só para traçar um paralelo com os chineses, quando a indústria de semicondutores não entrou em colapso depois que... quando as indústrias de tecnologia não entraram em colapso após perder o acesso aos semicondutores, ou quando a Rússia não entrou em colapso depois de enviar armas e impor sanções, ou o Irã também. Fica-se nesse vácuo estratégico, porque essa era essencialmente a única carta a ser jogada. Ou seja, mostrar poder suficiente e os adversários vão se desintegrar. Então, e sempre, isso vale também para todos os países pequenos e médios bombardeados nos últimos 30 anos, quando não há uma estratégia de saída. Sabe, é chocante que se continue fazendo a mesma coisa repetidas vezes. Mas, novamente, absorver esse erro, o ataque ao Irã, é algo do qual não vejo como se possa recuperar, porque isso é um fechamento, um beco sem saída. Simplesmente não vejo um fim para essa guerra. Acho que eu perguntaria, você vê alguma outra possibilidade, além dos Estados Unidos, obedecerem, imagino, às exigências iranianas? Ou existe algum ponto de encontro em algum meio termo?
Bem, as exigências iranianas terão que ser atendidas. Como elas serão atendidas, como seriam negociadas, é outra questão. Há coisas das quais os Estados Unidos poderiam se afastar e dizer, não tivemos nada a ver com isso. Por exemplo, o Irã exigirá reparações, e os Estados Unidos dirão, nunca daremos reparações. Bem, o Irã pode obtê-las dos Emirados, dos sauditas, dos kuwaitianos e dos catarianos. Então isso não será um problema dos Estados Unidos. O Irã não permitirá que os Estados Unidos usem a região do Golfo Pérsico como plataforma para invadir ou atacar o Irã. Os Estados Unidos poderiam dizer, não aceitaremos isso. Mas, na realidade, o Irã pode forçar esses países do Golfo Pérsico a não conceder aos estados o acesso que tinham antes. Então os Estados Unidos poderiam dizer, não, eu ainda estou lá e vou continuar lá. Quero dizer, o Irã não tem problema com esses países manterem relações políticas ou comerciais com os Estados Unidos. A questão é servir de plataforma para assassinar iranianos e destruir bens e infraestrutura do Irã. Portanto, há coisas que podem ser resolvidas sem que os Estados Unidos sejam humilhados. Mas também existem linhas vermelhas, coisas que o Irã precisa fazer. Por exemplo, os aliados do Irã na região farão parte do acordo. Não há dúvida disso. O Hezbollah terá que se beneficiar disso. O Iêmen terá que se beneficiar disso. Os palestinos terão que se beneficiar disso. Os iraquianos terão que se beneficiar disso. Então, há certas coisas que terão que acontecer, gostem os americanos ou não, porque se não acontecerem, o Irã estará basicamente convidando outra invasão em 6 meses, 1 ano ou 1 ano e meio. Isso precisa acabar, então não temos opção. Mas eu acho que esta guerra, a verdadeira questão, não é quantas crianças eles massacraram. Na noite passada, eles mataram muitas pessoas em Teherã. Eles simplesmente bombardearam casas. Quero dizer, nas últimas 2 ou 3 noites, eles têm sido particularmente cruéis. E na noite passada, não apenas em Teherã, mas em outros lugares, eles estavam bombardeando casas e matando pessoas, como no Líbano e em Gaza. É um tipo de... não sei, acho que estão tentando criar medo. Estão frustrados por não conseguirem derrotar o Irã. Na noite passada, por exemplo, eles assassinaram uma família afegã de Sikhs em Ray, ao sudeste de Teherã. Eles estão simplesmente massacrando pessoas. Mas tudo isso, sabe, no momento é caro e está sobrecarregando as Forças Armadas e seus recursos. Mas isso, eu acho, é apenas um espetáculo secundário. O Irã pode destruir ativos dos Estados Unidos. A verdadeira questão é o petróleo, o GNL, os petroquímicos e o fertilizante. É aí que os Estados Unidos estão em sérios apuros. Se os preços dispararem e o Iêmen também atacar instalações sauditas, então acho que a guerra não será mais sustentável. Os Estados Unidos terão que parar, porque haverá uma depressão econômica, e acredito que haverá uma grave agitação interna nos Estados Unidos. Também acho que os Estados Unidos não terão sustento. Mas os iranianos reconhecem isso, e esse é o objetivo deles. Aumentar a pressão a um ponto em que os americanos digam, certo, vamos encontrar uma solução que seja satisfatória para os iranianos. E, novamente, isso pode ser negociado de uma forma que os americanos aceitariam, na minha opinião. Isso me lembra o livro Going to Tehran, que recomendo que seus espectadores leiam, de Flint e Hillary Leverett. Os americanos poderiam ter tido um tipo de relacionamento muito diferente com o Irã. Eles explicam a história do Irã e abordam muitos dos mitos e da demonização do país. Poderia ter sido completamente diferente. Mas agora os Estados Unidos estão em uma situação que só vai piorar para todos. Bombardear o Irã na esperança de que o povo de lá se submeta não funcionou antes e não vai funcionar agora. E o tempo não está, isso é algo que os iranianos entendem muito bem. O tempo não está do lado dos americanos. O tempo está do lado dos iranianos, porque a cada minuto a escassez de energia, petroquímicos e fertilizantes aumenta. A cada dia vai piorar.
Na próxima semana, imagino que os mercados comecem a refletir isso. E depois, na semana seguinte, acho que depois disso, pessoas diferentes dizem coisas diferentes. Mas dentro de 3 semanas, a partir de agora, dizem que a situação vai estar muito crítica. They say the situation is going to be very critical. And even in a week from now, they say it's going to get pretty bad. E mesmo daqui a uma semana, dizem que vai ficar bem ruim. Temos que ter em mente que os navios que transportam petróleo, fertilizantes, energia e petroquímicos, muitos deles levam semanas para chegar ao destino e depois leva mais algumas semanas para que tudo chegue ao mercado. Só agora isso está começando a ter efeito. As pessoas estão falando sobre algumas faltas aqui e ali e sobre o aumento dos preços, mas em breve vai ficar muito ruim. E os iranianos sabem disso. Os iranianos não querem isso. Eles não começaram a guerra. Mas a única maneira de deter os americanos é aumentar a pressão para que recuem. E acho que em breve essa pressão será sentida de uma forma muito intensa. Bem, você não tem nada a conversar aquilo. Se cuide. Stay safe. Thank you, Glenn. It's always a pleasure being with you. And, Obrigado, Glenn. É sempre um prazer estar com você. Espero e oro por dias melhores para todos. Sei que pessoas de todo o mundo, tantas pessoas entram em contato comigo e dizem que estão orando pelos iranianos. Eu conheço comunistas, tenho amigos comunistas que dizem que estão orando. Então, o mundo está realmente mudando e as visões estão evoluindo. E embora, como já disse muitas vezes antes, eu seja muito otimista em relação ao futuro, mesmo que talvez eu não viva para ver esse dia, e embora os dias que virão possam ser cada vez mais sombrios, estou confiante de que no fim tudo será melhor. I'm confident that ultimately it will be better than